Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e esse é o canal Saudade Eterna. Antes de iniciar a história dessa semana, eu peço para que você que não se inscreveu no canal ainda se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas. E a história dessa semana é a história da Maria e do Zezinho. Oi, Jéssica. Me chamo Maria, tenho 60 anos e adoraria que você contasse para todo mundo a história do meu grande amigo Zezinho. Creio que esta é uma maneira de homenageá-lo, de eternizar sua história e de mostrar para as pessoas o quanto é importante ser um bom ser humano, mesmo quando aqueles que mais deveriam nos proteger são justamente os que mais nos trazem sofrimento e dor. Prefiro não expor de onde viemos por questões de privacidade, ok? Crescemos na mesma rua, o Zezinho e eu. Eu era uma jovem bonita, modéstia à parte, e desde cedo atraía os olhares dos homens. Zezinho era o meu companheiro inseparável. Andávamos para cima e para baixo juntos. Sabe, ele era homossexual. E logo vocês verão o porquê é importante eu dizer isso. Enfim, ele era uma pessoa super brincalhona, de riso solto mesmo, olhava as coisas sempre pelo lado bom e era muito positivo. O tempo não passava quando estava com ele. Ele era meu confidente, meu amigo para todas as horas e um irmão que eu escolhi. Eu ficava muito chateada porque os meninos da rua constantemente faziam chacota dele, pois ele tinha trejeitos mais delicados e afeminados, e isso desde sempre. Às vezes ele chegava a apanhar, acredita? Por pura pirraça, apenas por ser diferente. Se hoje é difícil ser gay no Brasil, vocês conseguem imaginar como eram as coisas na década de 70? O que mais me chamava a atenção era que desde criança, mesmo passando por tudo que ele passava, sendo agredido verbalmente e fisicamente, tanto pelos moleques da nossa rua quanto pelos seus irmãos, eu não me lembro de ver ele se lamentando, guardando algum tipo de rancor ou raiva, acredita? E por outro lado, eu xingava esses meninos por mim e por ele. Era uma pena que eu era uma garota muito pequena, porque o que eu queria mesmo era meter uns bons tabefes na cara daqueles garotos. Como se tudo não bastasse para o Zezinho, ele também era constantemente hostilizado em casa, porque ele seguia uma religião de matriz africana. Vindo de um lar católico, seus pais e irmãos eram extremamente preconceituosos com sua orientação sexual e com sua religião. Jéssica, eu não consigo imaginar como deve ser a vida de uma pessoa que passou por tudo isso que ele passou. Acho que eu, no lugar dele, seria uma pessoa extremamente raivosa, amargurada, com ódio de tudo e de todos. Mas quando ele estava comigo e com nossas amigas em comum, ele era uma das pessoas mais alegres e animadas de toda a roda. Ele era um palhaço, inteligentíssimo, tinha cada sacada e tiradinhas que matavam a gente de rir. Acho que éramos para ele um refúgio desses problemas, um porto seguro. O mundo era hostil e ameaçador com ele. Ele não tinha amigos homens. Nós, por outro lado, o aceitávamos do jeitinho que ele era. E nossas conversas descontraídas e leves provavelmente deveriam ser um alívio para as coisas pesadas que ele vivia. Os anos foram se passando e o Zezinho, já no final da adolescência, cada vez se identificava mais com o feminino. Ele adorava nossas roupas, nossa maquiagem, nosso cabelo. Admirava nossos corpos, não com desejo, mas no sentido de ser igual a nós. Foi nessa época que ele decidiu passar a se vestir como uma mulher. A partir deste ponto, passarei a usar o pronome ela. Essa decisão foi a gota d'água para sua família. Seu pai e irmãos o expulsaram de casa, melhor dizendo, o escorraçaram como um bicho. Sua mãe, coitada, era uma típica dona de casa dos anos 70, dependente financeiramente do marido e sem voz ativa para nada. Ela, que passou a se chamar Lu, foi acolhida em minha casa por um tempo. Minha família era pobre, com 7 irmãos, e meus pais trabalhavam muito mesmo, para mesmo assim passarmos por muitas dificuldades. Mas era impensável deixar a Lu na rua, ela era muito querida por todos de casa. Lu sempre quis ser enfermeira, mas com esse trauma, ela se viu obrigada a ter que se sustentar sozinha, sem ninguém para poder contar. Ela se mudou para o Rio de Janeiro e precisou trabalhar fazendo programas. Começou também a tomar hormônios femininos. Naquela época não existiam as cirurgias e toda a tecnologia que temos hoje. Perdemos um pouco o contato uma com a outra. Lembrando que não existia internet, somente poucas pessoas tinham telefone em casa e que era o preço de um carro. Quando ela vinha nos visitar, era uma alegria imensa, Jéssica. Lu não tinha perdido nada em seu jeito de ser, alegre, sempre linda e de bem com a vida. Mas tenho no meu íntimo que o sofrimento que ela deveria passar
arrancando olhares de ódio e desprezo por onde quer que passasse, fosse imenso. Não ter um único familiar neste mundo para contar, como ela conseguia? Após alguns anos morando no Rio, ela fez algumas boas amigas. Acredito que, pelo que ela me contava, que acabou criando uma boa rede de apoio. Nessa época, além dos programas, ela também se apresentava artisticamente, cantando e dançando em boates de LS, que era o termo que usávamos naquela época. Foi uma dessas amigas que sugeriu que Lu se mudasse para a Itália, onde ela poderia ganhar muito mais dinheiro sem ser maltratada como era no Brasil. Assim, ela passou a fazer programas por lá. Viveu durante muitos anos naquela região, fez um bom dinheiro e conheceu toda a Europa. Depois, já com um pezinho de meia, decidiu voltar para o Brasil. Chegando aqui, cursou enfermagem, se formou e passou a trabalhar na área. Estava aposentada de sua vida anterior. Ao longo de sua vida, Lu se envolveu afetivamente com alguns homens, nada que fosse duradouro. Nunca chegou a se casar. Seus pais, já idosos e morando sozinhos, passaram a ter vários problemas financeiros e de saúde. Seus irmãos, cada um morava em um canto diferente. Nenhum deles dava a mínima para os pais. Adivinha quem passou a morar com os pais para cuidar deles? Sim, Jéssica. Isso mesmo, a Lu. Veja bem, nessa altura da vida, ela já tinha uma profissão com carteira assinada, prestes a receber sua aposentadoria pelo INSS, pagava tranquilamente suas contas e tinha um bom dinheirinho guardado no banco. Ela não tinha a menor necessidade, muito menos o dever de voltar para a casa dos pais, só que mesmo assim ela foi para cuidar dele no fim de suas vidas. Alguns anos depois, sua mãe partiu. Lu sofreu, pois sempre enxergou sua mãe mais como uma vítima de sua época do que qualquer outra coisa. Seu pai viveu ainda mais alguns anos, totalmente dependente, até que sua hora chegou também. Lu nunca o tratou mal, mas obviamente também nunca teve nenhum tipo de afeto por esse sujeito. Nesses bons anos, desde seu retorno ao Brasil, tive o privilégio de conviver novamente com a Lu. Parecia que nunca havíamos perdido o contato. Tamanha era a nossa intimidade e carinho. Ela vinha almoçar em casa aos domingos, me visitava no trabalho vários dias por semana, passava horas me fazendo companhia. Ela teve a oportunidade de ver meus filhos nascerem antes de sair do Brasil e agora de vê-los criados. Assim, por vários anos ela fez parte da vida deles, que sempre adoraram, diga-se de passagem. Ela mesma não teve filhos, mas tinha um carinho imenso pelos meus. Ela com certeza era a tia descolada deles, sabe? Ela dava conselhos para eles em todas as áreas de sua vida. Contava histórias maravilhosas de suas vivências no Rio de Janeiro e na Europa. Aliás, ela nunca escondeu deles como ela se sustentava antes de formar enfermeira. Muito pelo contrário, ela se orgulhava, e com razão, de ter ganho a vida de forma honesta e batalhadora. Uma coisa que me esqueci de dizer era que a Lu, desde que saiu de casa, criou o péssimo hábito de fumar. Até poucos anos atrás era uma coisa super chique fumar, e a vida noturna que ela levava também contribuía demais para esse vício. Anos e anos fumando lhe custaram um enfisema pulmonar, que ela foi controlando com medicamentos, bombinhas para asma, sem nunca ter largado o cigarro. Até que um dia, 3 anos atrás, assim do nada, ela pegou uma pneumonia, foi internada e não resistiu. Tinha a minha idade. Jéssica, eu fui testemunha da maioria das coisas que a Lu passou, e eu sempre estive por perto para ver que ela sempre foi uma mulher incrível, maravilhosa, íntegra, honesta e batalhadora. Esse mundo a tratou muito mal, mas ela nunca se quebrou, nunca perdeu sua essência maravilhosa. Como o nosso mundo seria um lugar infinitamente melhor se todos fossem pelo menos um pouco parecidos com ela? Tenho certeza absoluta que Deus a acolheu consigo e que neste momento ela está feliz e cercada de amor. Espero que quando minha hora chegar, eu vá para o mesmo lugar que minha querida irmã de coração. Que linda história, Maria, que você contou aqui pra gente. Nota-se o amor que você sente pela sua amiga Lu e pela pessoa que ela foi. Pelo tanto de preconceito que ela passou, e mesmo assim ela ainda era uma pessoa muito feliz e agradável com todos. Eu tenho certeza que hoje ela está num lugar melhor, que ela olha por você. Graças a Deus ela teve você como amiga, que acolheu ela nos momentos que ela precisou, que conversou com ela, deu conselhos. Muito obrigada por ter contado sua história aqui para nós, viu? Um beijo, até a próxima. E aí, o que você achou da história dessa semana? Me responde aqui nos comentários.
E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, curta os vídeos e compartilhe com outras pessoas. E se você quiser que eu conte a sua história aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. É só você me inscrever que eu dou voz a você e conto a sua história. Um grande beijo e até a próxima!